Pronto, vamos nessa. Prova da UFPR 2024, segunda fase. Questão número 1. A figura abaixo mostra uma configuração de resistores que faz parte de um trecho de um circuito elétrico. Todos os resistores da figura têm a mesma resistência que vale R. Com base na figura, responda o que se pede. Então são duas perguntinhas, né? Letra A. Determine algebricamente a resistência RAB do resistor equivalente quando os contatos são colocados nos pontos A e B. Prof, como assim os contatos são colocados nos pontos A e B? Você vai imaginar que esse conjunto de resistores faz parte de um circuito e ele está ligado na bateria pelos pontos A e B. Vou redesenhar aqui para vocês entenderem melhor o que significa isso. Aqui está o meu gerador, minha fonte de tensão, e eu vou conectar o gerador nesses pontos A e B do circuito. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Traz um para cá, traz outro para cá. Nesse ponto teremos o ponto A, nesse outro ponto será o B, e dessa forma, nosso quadrado de resistores ele vai estar aqui dentro. Vou até trocar de cor para ficar mais bonitinho. Ele vai estar aqui, ó. Um resistor aqui no meio, né, embaixo. Outro resistor aqui do lado. Um outro aqui do outro lado. E aqui em cima, mais um resistor também. Prontinho. Então é basicamente isso. Você vai encaixar o seu conjunto de resistores de uma certa forma em relação a uma fonte de tensão. Agora fica mais fácil perceber, na verdade agora é possível perceber qual é a relação entre os resistores, qual que é a associação entre eles, o que está em série, o que está em paralelo. Para fazer isso, você pode olhar para o sentido da corrente elétrica. Então olha só, a corrente ela vem do polo positivo, lembra que esse traço maior é o positivo, o menor é o negativo. A corrente sempre vai do positivo pro negativo, certo? Então aqui vem a corrente elétrica, vai chegar pelo ponto A. Nesse ponto é um nó do circuito, né? Então a corrente se divide a partir desse ponto, de tal forma que uma parte da corrente vai por cima, tendo que atravessar essas três resistências, uma após a outra. Então essas três aqui vão receber a mesma corrente em sequência. Isso já caracteriza uma associação em série, certo? E outra parte da corrente vem aqui por baixo, atravessando uma única resistência até chegar ali no outro nó do circuito. Aí pronto, essas duas correntes se somam e voltam aqui para a nossa bateria, para o polo negativo da nossa bateria. Então agora você pode afirmar com 100% de certeza que a associação é o seguinte: eu tenho esses três caras aqui em cima associados com certeza em série, porque receberam a mesma corrente elétrica, e é só somar então as três resistências R, que te dá 3R, e esse cara aqui de baixo ficou sozinho, ligado nos mesmos potenciais A e B, só que sem ninguém, apenas ele. Então aqui seria apenas um resistor R, e a gente tem uma associação em paralelo então de 3R com esse R aqui de baixo. Prof, como é que você sabe que é em paralelo? Porque o conjunto de cima e o conjunto de baixo estão ligados nos mesmos potenciais, que são esses dois pontos A e B. Essa, pessoal, é a definição de associação em paralelo, tá? Você sabe que uma coisa está em paralelo com outra se os dois estão ligados nos mesmos pontos, nos mesmos potenciais do circuito. Então, fazendo um cálculozinho de resistência equivalente em paralelo, vou escrever aqui, ó, para a pergunta da letra A, resistência equivalente em paralelo faz o produto pela soma. Então fica aqui a resistência entre A e B é igual a R vezes 3R dividido por R mais 3R. Isso vai dar 3R² sobre 4R, o que nos dá exatamente 3/4 de R. Então essa é a nossa resposta para a resistência equivalente entre A e B. 3/4 de R. Vai cortar um R de cima com um R de baixo. Como em cima tinha um R ao quadrado, fica só um R ali em cima. Agora é só repetir a ideia, porém trocando os pontos de análise. Ele vai perguntar agora a resistência equivalente entre os pontos B e D. Ou seja, se você conectasse esse conjunto nos pontos B e D, ao invés de A e B. Vamos redesenhar o circuito. Ó, muita calma nessa hora.
Já deixa eu até dar um Ctrl+C, Ctrl+V para aproveitar o desenho que eu já tinha feito antes. Ó, copiar, colar. Tá aqui meu circuitinho novamente, com os 4 resistores, né? Deixa eu só apagar aqui essas correntes, que pode ser que mude. Só que agora, os pontos em que eu vou ligar a minha fonte de tensão serão os pontos B e D. Então, eu vou ligar aqui nesse cantinho, que é o ponto D, e aqui nesse outro cantinho, que é o ponto B de bola. Então, olha só como é que fica nosso circuito. Vou trazer aqui, ó, colocar uma fonte de tensão, certo? Vou colocar aqui nossa DDP. Tanto faz o polo positivo e negativo, você que escolhe, tá? Você que manda. Vou colocar, por exemplo, o positivo aqui em cima e o negativo aqui embaixo. Acompanhe então comigo agora o sentido da corrente, o percurso da corrente elétrica. Vai sair mais uma vez do polo positivo para o polo negativo, certo? Então a corrente vem por aqui, virou aqui para a direita, chegou no ponto D, que é um nó do circuito, e se divide então em 2 correntes. Uma parte vai por baixo, atravessando essas 2 resistências R, e outra parte vai por cima, também atravessando 2 resistências iguais a R. Chegou no ponto B, essas 2 correntes se juntam e voltam então para a nossa bateria, né, para o polo negativo da nossa bateria. Bom, então ele fica fácil de perceber que são 2 associações em paralelo, mas que dentro de cada uma tem associação em série. Ou seja, aqui, ó, eu tenho certamente esse Rzão em paralelo com esse outro Rzão, em série, perdão, né? Você tem que somar essas 2 resistências. Então aqui eu tenho 2 Rzão, mas ali em cima também. Ali em cima também temos a mesma coisa. Esse resistor em série com esse outro. E no final, esses 2 conjuntos de 2R estão associados em paralelo, mais uma vez, porque eles estão ligados nos mesmos potenciais. Ambos são ligados aqui no ponto D e na outra extremidade, aqui no ponto B de bola. Então você faz uma associação em paralelo entre 2Rzão e 2Rzão, que na verdade nem precisa fazer conta. Você tem que saber de cabeça, é muito importante você saber de cabeça, que resistores iguais e em paralelo, a equivalente é sempre metade. Então a letra B, sem precisar fazer conta, eu já posso falar que é R sobre 2. Nada seria 2R sobre 2, que é igual a Rzão. Mas por ser uma prova aberta, é melhor fazer a conta bonitinho, né? Ou você escreve a justificativa que você está usando ali para chegar na resposta, tá? Mas vou fazer aqui bonitinho. R entre B e D vai ficar produto pela soma, 2R vezes 2R, dividido por 2R mais 2R. 2 com 2 dá 4, vai ficar 4R². Embaixo também 2 mais 2 dá 4. 4 corta com 4. Um Rzão de cima corta com Rzão de baixo. Como em cima tinha um R², vai sobrar exatamente Rzão. Então olha só como muda completamente. Mesmo tendo a mesma configuração de resistores, o circuito, pessoal, é completamente diferente. Mesmo tendo a mesma associação aqui, ó, tendo essa mesma configuração de resistores, se eu ligar entre A e B, vai medir um certo valor. Se eu ligar entre B e D, vai medir entre D e B, né, vai medir o outro valor. Então tudo depende de como que os resistores estão associados dentro do circuito. Só tendo o quadrado, é impossível dizer qual seria a resistência equivalente desse conjunto. Eu preciso ver por onde que a corrente vai passar, como que a corrente vai passar por esse circuito. Aí eu consigo dizer o que está em série e o que está em paralelo. Então, primeira questão resolvida, 3/4 e apenas Rzão para a letra B. Questão número 2. Um objeto de massa m constante inicia o movimento no instante t igual a 0 a partir do repouso. Isso aqui é importante, tá? A partir do repouso. Já sabemos então que a velocidade inicial vale 0. Quando está na posição x0 igual a 5. Então já sabemos tanto a velocidade inicial quanto a posição inicial. Ele começa na posição 5 e em repouso. O movimento ele é retilíneo e uniformemente variado, mRV. No instante t igual a 2, sua velocidade é igual a 16 metros por segundo. E no instante 5, sua velocidade vale 40 metros por segundo. Determine o valor da posição do objeto no instante t igual a 3. Então, peraí, posição ele chamou de x, certo? Eu preciso obter a função
horária, né, a função que descreve a posição x desse automóvel, e depois substituir o tempo igual a 3. Você tinha que lembrar, claro, que pro movimento uniformemente variado, a função horária da posição é dada da seguinte forma. Você começa somando a posição inicial, x0, aí vem o termo que seria o v0t, velocidade inicial vezes o tempo, e o último termo é o do at² sobre 2, a aceleração vezes tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Bom, já posso colocar tanto que a posição inicial é 0, e também, é 5, e a velocidade inicial é 0. Já vou até cortar aqui, ó, puxar uma setinha, colocar que o v0 é igual a 0. E o instante eu quero que seja o 3, então aqui ó, x para 3 segundos. Aqui vai ser 5, 0 vezes qualquer coisa é 0, mais at² sobre 2. Aqui no tempo já vou colocar 3 ao quadrado, dividido por 2. Só tem um porém, nós não temos aqui a aceleração, não foi dada no texto a aceleração. E aí, quanto vale essa aceleração? Vamos dar um pause na conta? Pausou, não sei qual que é a aceleração, vou ter que descobrir para depois voltar aqui e chegar na resposta final. A aceleração, por ser uma aceleração constante, já que é um movimento uniformemente variado, eu posso usar o cálculo de aceleração média. Então aqui do ladinho eu vou fazer o seguinte, para essa aceleração, por ser constante, eu posso usar, sem medo de errar, a definição de aceleração escalar média, que é basicamente dividir a variação de velocidade pelo respectivo intervalo de tempo. Pode ser qualquer variação pelo respectivo intervalo de tempo. E quais velocidades que ele nos deu, né? Que ele colocou no texto? Para o instante 2 e para o instante 5. Então, vou escolher agora, para fazer esse cálculo de aceleração média, o instante 2 e 5. Vai ficar a aceleração é igual à velocidade final, ou seja, para o instante 5, menos a velocidade inicial, ou seja, para o instante 2. E aqui no intervalo de tempo, vai ficar então 5 menos 2. Colocando os valores dessas velocidades, temos aqui 40, né? Menos 16. Aqui embaixo vai ficar 5 menos 2, que é igual a 3. 40 menos 16 vai dar 24. E 24 dividido por 3 é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. E com valor positivo, hein? Ele está aumentando a sua velocidade escalar. Então aqui fica... Opa, coloquei um 8, né? Na verdade é sobre 3, que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Agora sim, temos o que estava faltando. Faltava só a aceleração. Feito isso, eu posso voltar aqui para o cálculo que realmente nos interessa, que é da posição x em função do tempo. Então dá o play nessa conta, tira essa interrogação, coloca um 8 aqui em cima, certo? 3 ao quadrado vai dar 9, 8 com 2 dá 4. Então fica a posição x no instante 3 é igual a 5, mais 4 vezes 9. 4 com 9 dá 36, 36 com 5 dá 41. Então a posição no instante 3 é exatamente igual a 41 metros. Questãozinha aí de cinemática, bem normal, né? Bem mediana. Nada muito fácil, mas também nada muito complicado. Era dominar basicamente as equações do movimento uniformemente variado. Para chegar na aceleração, você podia ter usado também a formulazinha da velocidade em função do tempo. A velocidade no instante t é dada por v0 mais at. E sabendo que ele partiu do repouso, você pode pegar só um dos dois instantes, tá? A velocidade no instante 2 é 16. Aqui fica 0, mais a aceleração vezes 2. O 2 vai passar dividindo, fica que a aceleração é igual a 8. Ficaria até mais rapidinho, porque não precisaria das duas velocidades obrigatoriamente, né? Só com uma velocidade já dava para descobrir. Mas eu preferi usar aqui, por uma questão didática mesmo, a formulazinha da aceleração média. Ó, questão 3. A figura abaixo apresenta, num gráfico de pressão por volume, uma sequência de processos termodinâmicos executados por um gás ideal, em que P é a pressão e V é o volume. Os processos são executados nos sentidos indicados pelas setas. Sabes que a temperatura no ponto A vale T igual a T0, né? A temperatura no ponto A é igual a T0. Com base na figura, responda o que se pede. Letra A. Determine o valor numérico da razão TC sobre TB
entre as temperaturas do gás nos pontos C e B. Poxa, se nós temos aqui o gráfico, é só você pegar a pressão e o volume desses dois carinhas, né? Então pega aqui o ponto B, o volume é igual a V0, a pressão é igual a P0. Agora você pega o ponto C e faz a mesma coisa. O volume é igual a 3V0 e a pressão também é igual a P0. Então, tendo a relação entre pressão e volume, você consegue rapidinho encontrar a pressão entre as temperaturas. Basta utilizar a lei dos gases ideais, a lei dos gases perfeitos, famoso Pivot-Povetot. Então, aqui para a letra A, questãozinha bem simples. Pressão no ponto C. Deixa eu só chegar aqui mais para o lado. Pressão no ponto C. Volume no ponto C. Número de mols no ponto C. Temperatura no ponto C. Isso é igual a pressão no ponto B. Volume no ponto B. Número de mols no ponto B. E temperatura no ponto B. Eu estou colocando o número de mols aqui por preciosismo, tá? Na prática, nosso gás vai se manter com o número de mols constante. Não está tendo entrada de ar. Não vai entrar mais moléculas e nem vai sair moléculas do meu gás. Até porque a questão não fala nada sobre isso. Mas eu gosto de escrever com o número de mols para você lembrar que esse é o formato completo da equação, tá? Toma cuidado. O certo seria Pivot-Povetot. Tem que colocar o número de mols porque em algumas questões pode ser que haja variação do número de mols. Mas aqui, ó, já posso cancelar, por exemplo, tanto o número de mols, bye bye, como também a pressão, certo? A pressão é claramente a mesma, pressão P0 para os dois. Então corta e corta também. Vai ficar só volume e temperatura, sendo que o volume no ponto C é igual a 3V0, a temperatura no ponto C, não sabemos, né? Vou querer descobrir a razão, inclusive. O volume no B é igual a V0, e a temperatura no B, não sei. É o que eu vou descobrir agora. Já simplifica agora o V0 de cada lado, bye bye. O TC passa multiplicando, o TB fica ali dividindo. Vai ficar então que TC sobre TB é igual a 3. Prontinho, moleza. A temperatura triplicou. E tinha um jeito, inclusive, bem mais rápido de fazer isso, que era só usando relação lá na equação de Clapeyron. Se você analisar a relação entre volume e temperatura. Professor, como assim? PV é igual a nRT. Para uma prova aberta, seria um pouco mais complicado você justificar isso aqui, tá? Mas se fosse uma questão fechada, de múltipla escolha, você podia ter feito de cabeça só pensando o seguinte. Uma vez que a pressão é constante, e o número de mols também vai ser constante, a relação entre volume e temperatura, pessoal, é diretamente proporcional. Se o volume aumentou 3 vezes, ó, passou de V0 para 3V0, então se esse cara aumentou em 3 vezes, a temperatura também tem que aumentar em 3 vezes. Acabou, se a temperatura aumentou 3 vezes, a razão de TC sobre TB é igual a 3, ponto final. Mas, por ser uma questão aberta, eu preferi fazer o Pivot-Povetot para escrever ele bonitinho, né? Deixar tudo muito bem explicado. E letra B, determine algebricamente o trabalho de C para D, né? O trabalho WCD realizado no processo entre os pontos C e D. Bom, você tem que lembrar aqui que num gráfico de pressão por volume, toma cuidado se o gráfico for diferente, tá? Na sua prova. Isso que eu vou falar agora só vale no gráfico de pressão por volume, tá? Todo gráfico termodinâmico de pressão por volume, o trabalho corresponde à área dentro do gráfico, tá? A área dentro do gráfico. Então, como ele quer de C para D, dá uma olhada aqui nesse processo de C para D. E vamos pegar toda a área embaixo desse gráfico, até o eixo horizontal, obviamente, né? Então, por isso que eu prefiro falar que é dentro do gráfico. Então, vai ser basicamente a área de um trapézio. Como se fosse um trapézio deitadinho, que a base maior seria o lado direito e a base menor é o lado esquerdo. Vamos olhar ele no gráfico. Quanto que seria a base maior? Ó, daqui para cá. Essa altura maior, na verdade, né, seria de 2P0. A base menor vai ser isso aqui, ou seja, apenas P0. E a altura, pensando que ele está deitado, né,
vai ser na verdade a base dele aqui embaixo, vai ser de 3 para 5, isso aqui vai ser 2V0. Pronto. Só lembrar da área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Vou escrever assim, ó, trabalho de C para D é igual a área interna ao gráfico. Isso corresponde. Aí coloca aqui agora os valores, né? Base maior mais base menor vai ficar 2P0 mais P0. A altura que ele está deitado vai ser de 2V0. E tudo isso dividido por 2. Já posso cortar o 2 aqui em cima com 2 aqui embaixo. Bye, 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 bye. 2P0 mais P0 vai dar 3P0, que multiplica o volume V0. Então, trabalho de C para D é igual a 3P0 vezes V0. Prontinho. Ele não pede exatamente os termos, né? Ele não fala exatamente como que ele quer essa resposta. Se é em termos de pressão, volume, ou se ele queria em termos da temperatura. Então, como ele deixou em aberto, isso aqui já está ótimo, já está suficiente. Mas se quiser trocar o PV por nRT, né, vai dar a mesma coisa. Eu vou deixar assim porque ele não solicitou nenhuma grandeza específica aqui na minha resposta final. Então pronto, temos ali a razão entre as temperaturas, pergunta da letra A, e o trabalho de C para D, que foi a pergunta da letra B de bola. Questão 4. Um calorímetro ideal contém, inicialmente, uma certa massa M1 de um material na fase líquida a uma temperatura inicial T1. Em seguida, coloque-se uma massa M2 do mesmo material, isso aqui vai ser importante, tá? Mesmo material, também na fase líquida, dentro do calorímetro. Para quem não sabe, calorímetro é um copinho com material isolante em volta. Então é tipo uma garrafa térmica, só que não é meio uma garrafa. É mais para um copinho com isoporzinho em volta para deixar o sistema isolado, ok? Isso é um calorímetro. A massa M2 está inicialmente a uma temperatura T2. Após um certo tempo, o sistema atinge uma temperatura final TF, conhecida como temperatura de equilíbrio. Considere que haja apenas trocas de calor entre as duas porções de líquido, não havendo quaisquer tipos de perdas. Além disso, não há qualquer tipo de mudança de fase do sistema. Sabendo que a massa 1 é igual a 0,5, temperatura 1 é igual a 0, massa 2 é 0,75, temperatura 2 é igual a 40, que o calor específico do material é de 1 joule por quilograma Celsius, determine a temperatura final TF atingida pelo sistema. Bom, questãozinha clássica, tipo assim, não tem segredo nenhum. Sempre que você tem um corpo quente trocando calor com um corpo frio, pode ser que sejam 3 corpos, na verdade, 4, 5, não importa muito bem a quantidade, tá? Mas você tem aqui uma certa quantidade de corpos trocando calor. Essa é a condição. Eles têm que ter temperaturas diferentes para trocar calor entre si até alcançar o equilíbrio térmico. Basta você pensar que todo calor que um ganha, o outro perde. Então, o corpo mais quente passou o calor aqui, ó, para o corpo mais frio, até que depois de um certo tempo, eles atingiram a mesma temperatura. E nisso, o sistema como um todo, ele está isolado. Foi colocado dentro de um calorímetro, de forma que não vem calor de fora e não vai sair calor para fora, certo? Isso é importantíssimo. Todo calor que um ganha, o outro perdeu. Até que no final, depois de um certo tempo, vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, esse calor para de acontecer, né? Ele deixa de acontecer, porque os dois atingiram a mesma temperatura, chegando então no chamado equilíbrio térmico. E aqui, claro, vou fazer mais uma vez o pontilhado para mostrar que o sistema está isolado. Então, uma questãozinha clássica de trocas de calor. Alguns autores chamam de questões de equilíbrio térmico. Eu prefiro chamar de trocas de calor. Por quê? Porque mesmo que o equilíbrio não tenha sido atingido, mesmo que eles não tenham atingido a mesma temperatura, o fato do sistema estar isolado já garante o que eu vou fazer aqui agora. O fato do sistema estar isolado, eu posso afirmar que o somatório das trocas de calor de todos os corpos é igual a 0, tendo ou não atingido a temperatura de equilíbrio. Então beleza, como é que eu faço isso? Se são 2 corpos apenas, ele chama de 1 e 2, vou até colocar aqui também. Temperatura 1 é a temperatura fria, então aqui seria o T1, aqui seria o T2. No final, ambos estão com a mesma temperatura TF de equilíbrio.
Então eu vou somar aqui o calor perdido pelo corpo 2, mais o calor absorvido pelo corpo 1. Isso é igual a 0. Como não houve mudança de estado físico, eu vou usar aqui a formulinha do Ki-macete, que é o do calor sensível, ok? Então fica massa 2, calor específico 2, variação de temperatura do corpo 2, mais a mesma coisa para o primeiro. Massa do primeiro, calor específico do primeiro, variação de temperatura do primeiro, isso é igual a 0. E a grande sacada é que o calor específico é o mesmo. Professor, por quê? Porque estamos falando de um mesmo material. Por isso que eu até grifei aqui no texto. Ó. Mesmo material, ele vem falar que o calor específico do material é de 1 joule por quilograma grau Celsius. E, na verdade, ó, tanto faz qual seria o valor desse calor específico. Porque pelo fato dele ser o mesmo, eu já posso dividir aqui toda a minha equação por esse Czinho de calor específico. Eu vou cortar todos os termos, o valor Czinho de todos os termos, né? Então aqui, ó, bye bye, bye bye. 0 sobre qualquer coisa, adivinha só, continua 0, né? Então eu posso dividir tranquilamente todo mundo pelo Czinho. Vou até colocar assim para não ter dúvida. Czinho, Czinho, Czinho. Aqui cortou. 0 sobre Czinho não é exatamente um corte, né? A resposta 0 sobre Czinho continua igual a 0. E sim, eu vou colocar os valores, né? Vamos substituir os valores. A massa M2, cadê? 0,75. 0,75. Variação de temperatura do corpo 2 vai ser a temperatura final, TF, menos a temperatura que ele começou, T2. Também aqui, ó, 40 graus Celsius. Então, eu acabei de usar esses dois valores aqui do texto. A massa e a temperatura inicial. Mesma coisa para a massa 1. Temos aqui a massa de meio quilograma e a temperatura de 0 graus Celsius. Então, fica 0,50 vezes a temperatura final menos a inicial, que é igual a 0. E tudo isso tem que somar 0 ainda. Bom, dá para simplificar, não dá? 0,75 e 0,50, isso é divisível por 0,25. Se eu dividir 0,75 por 0,25, vai dar 3. E se eu dividir 0,50 por 0,25, vai dar 2. Então ele vai ficar um 3, aí ele vai ficar um 2. Prof, mas aqui também tem que dividir. Ok, 0 sobre qualquer coisa continua 0, né? Então eu posso não me preocupar com o 0 que está ali do lado direito da equação. Vai ficar então 3 vezes TF, faz aqui o produto interno bruto, ou para os mais íntimos o little shower, né, o chuveirinho. 3 vezes 4 dá 120. E aqui nesse segundo termo, 2 vezes TF fica 2 TF. Tudo isso é igual a 0. 3 mais 2 fica 5. 5 vezes a temperatura TF. O 120 que está negativo, vou passar para a direita para ficar positivo. Então aqui fica mais 120. O 5 agora divide. Temperatura final é igual a 120 dividido por 5. E para dividir por 5 é muito fácil. É só dividir por 10 e depois dobrar esse valor, né? Então dividir por 10 dá 12. Dobrando o valor dá 24. Essa é a temperatura final. Exatamente igual a 24 graus Celsius. Ah, prof, eu fiz diferente. Eu fui para uma média ponderada das temperaturas, em que o peso de ponderação eu usei as massas. Perfeito, ótimo. Só toma cuidado, tá? Você só podia ter feito essa média ponderada porque são 2 corpos apenas, eles são feitos do mesmo material e você não teve que se preocupar com o calor específico. Mas tome muito cuidado quando forem vários corpos, tá? E já começa a ficar um pouco mais complicado. Eu sugiro sempre você pensar nessa soma de trocas de calor sendo igual a 0. Isso vai resolver basicamente toda a questão que envolve trocas de calor. Questão 5. A figura abaixo apresenta o comportamento gráfico do índice de refração N em função da frequência F da luz que percorre um dado material. Com base na figura, determine o valor numérico da razão lambda B, sobre lambda C entre os comprimentos de onda lambda da luz correspondente aos pontos B e C, sabendo que a intensidade da velocidade da luz no vácuo é representada por Czinho. Então, isso aqui é bem comum, né? Velocidade da luz no vácuo é um consenso na física utilizar a letra Czinho. E aqui na tabela, no gráfico, na verdade, nós temos o ponto B com esses valores aqui, ó, de frequência e índice de refração. E temos também o ponto C com esses outros valores de frequência e índice de refração.
Então, só contextualizando, esse gráfico ele mostra como que o índice de refração de um meio varia de acordo com a frequência. Claro que ele está fazendo aqui uma variação muito absurda, né? Uma variação muito intensa. Na prática não é toda essa variação, não. É uma variação bem sutil. Mas ele está mostrando que de acordo com a frequência, ou seja, de acordo com a cor da luz, se é o vermelho, se é o violeta, laranja, amarelo, verde, etc., você vai ter um índice de refração diferente. Ele exagera tanto nos índices quanto nas frequências, né? Você não vai pegar o dobro, o triplo, o quádruplo, né? Você pega a luz visível, você tem ali variações também pequenas de frequência entre as cores do espectro visível. Mas ok, o gráfico é puramente, né, didático, ele não está representando uma situação real, é só para a gente poder fazer as contas. E se ele quer uma razão entre os comprimentos de onda, é isso que eu vou escrever aqui agora. Eu vou começar pensando nisso. Como que eu faço para chegar no lambda B sobre o lambda C? Como que a gente pode chegar aqui nessa razão? Eu vou começar usando a equação fundamental da ondulatória, em que o lambda, o comprimento de onda, é a razão da velocidade pela frequência. Geralmente você decora que V é igual a lambda F. Ó, V é igual a lambda vezes F, né? Mas, como eu quero achar os comprimentos de onda, eu vou passar o F dividindo e dizer que o lambda é igual a V sobre F, né? Velocidade da luz sobre a frequência dessa luz. Tanto em cima quanto embaixo. Então faz aqui para o B e divide tudo isso pelo C. Velocidade do C sobre frequência dessa onda C. Fração de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então fica VB sobre FB, que multiplica FC sobre VC. Tá, prof, mas e agora? As frequências nós temos pelo gráfico. Então é só você realmente substituir. Procura ele no gráfico qual que é a frequência do C, que é igual a 4F0. E qual é a frequência do B, que seria 2 vezes F0. Então esses dois valores já tenho. Vou até puxar aqui 2 setinhas. Esse cara é igual a 4F0. E esse cara de baixo é igual a 2 vezes F0. Isso já me permite também cancelar esse tal de F0. Então vai ficar assim, ó. 4F0 VB dividido por 2F0 VC. Aí já simplifica esse F0 com esse F0. Bye bye. E 4 sobre 2 fica 2, né? Só que, prof, e as velocidades? Bom, é importante você lembrar a definição do índice de refração. O que significa o índice de refração de um certo material? Nada mais é do que a razão entre a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz naquele meio. Então, o índice N é a razão de C sobre V, no vácuo sobre aquele meio. Como eu quero achar a velocidade, eu vou só inverter aqui essa lógica. Eu vou dizer, então, que a velocidade da luz num certo meio, para uma certa frequência, né, seria a velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração daquele meio para aquela frequência. Vamos fazer essa substituição aqui, ó. A velocidade da luz no vácuo não vai mudar, é uma constante. Mas o índice de refração, de acordo com a frequência, vai sim mudar de acordo com o gráfico. Então, substituir ali. No lugar de VB, olha só o que acontece. Esse 4 sobre 2, vou escrever um 2 aqui na frente, ó. 2 vezes. Aí no lugar de VB, eu coloco C sobre NB. E no lugar de VC, eu faço a mesma coisa. C sobre NC. Fração de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então fica 2 vezes velocidade da luz no vácuo sobre NB, que multiplica NC sobre velocidade da luz no vácuo. Bom, já vou cancelar aqui essa velocidade da luz no vácuo, Czinho corta com Czinho, e esses índices de refração nós também já sabemos, é só olhar para o gráfico. Então já sabe que esse carinha daqui, ó, NB, é igual a 2 vezes N0 e que o NC é igual a 3 vezes N0. Então aqui eu coloco 3N0, aqui eu coloco 2 vezes N0. Fazendo essa substituição, temos aqui 2 vezes 3N0 sobre 2N0. Vai cortar esse N0 em cima e embaixo. Já tá até faltando cor aqui pra mim. Deixa eu ver. Vou pegar um
preto mesmo. N0, N0, bye bye. Esse 2 de cima com 2 de baixo, corta, corta. Sobrou no final de tudo só um 3, né? Só sobrou esse 3zinho perdido aqui, ó. Então essa razão é exatamente igual a 3. Ufa. Ficou aqui muita conta porque eu fui bem passo a passo, né? Eu fui fazendo assim bem devagarzinho, cada substituição. Mas assim, se você tiver um pouco mais de agilidade matemática, dá pra ter feito com metade, com certeza, dessas contas, né? Você podia ter feito isso aqui bem mais rapidinho. Eu fui devagar pra ficar mais didático, né? Pra ficar mais fácil de vocês acompanharem. Deixa eu só juntar um pouco aqui. Então, resposta 3. Só vou grifar aqui, ó. 3 é a razão entre os lambdas. Questão 6 agora de mecânica. Um objeto de massa m constante está suspenso em equilíbrio. Isso aqui talvez seja a parte mais importante da questão, ó. Suspenso em equilíbrio. Pessoal, equilíbrio na física significa força resultante igual a zero. Além do torque resultante também ser zero, mas o torque aqui não é relevante, tá? Por uma corda vertical, que é a linha pontilhada CD, como mostrado na figura abaixo. A corda está conectada pelo ponto C a 2 cabos, que são as linhas cheias CA e CB, os quais, por sua vez, estão conectados na parte superior aos pontos A e B. Todos os cabos e a corda estão em equilíbrio e são, por hipótese, inextensíveis e têm massas desprezíveis quando comparadas com a massa do objeto suspenso. Cada cabo faz um ângulo θ com a vertical, como mostra a figura. Não há quaisquer outras forças atuando sobre o objeto, além da exercida pela corda e pela atração da gravidade da Terra. E a intensidade da aceleração gravitacional é representada por Gzinho. Não há outras forças no problema, além das forças exercidas pelos cabos, pela corda e pela Terra. Então o texto todo é só para falar coisas óbvias, mas que ele deixa claro ali para ninguém ficar entrando com recurso e ficar, não, mas não tinha falando que a corda era inextensível, então podia pensar diferente. Então ele só vai deixando bem claro, né, tudo que é para você considerar. Mas automaticamente a gente já costuma considerar tudo isso, né, tudo ideal, tudo perfeito, não tem por que pensar em outras forças que não sejam as forças de tração e a força-peso daquele objeto. Então, com base na figura e nos dados informados, determine uma expressão algébrica para a intensidade F da força exercida por cada cabo para manter o sistema em equilíbrio. Bom, vamos fazer aqui uma análise de forças e pensar no cancelamento dessas forças, certo? Eu quero que a força resultante seja igual a zero. Primeiro, pessoal, olhando aqui o bloquinho, todos concordam que ele vai ter um peso para baixo e uma tração aqui para cima? De forma que essa tração possui o mesmo módulo do peso dele. Professor, por quê? Porque ele está em equilíbrio. Então, se o peso dele fosse de, por exemplo, 100 newtons, essa corda, né, de D para C tem que estar tracionada também com 100 newtons. E aí tem uma coisa importante. Se a corda está puxando o bloco B para cima com 100 newtons, então ela está, ao mesmo tempo, puxando esse nozinho aqui, ó, o ponto C para baixo, também com essa mesma intensidade de 100 newtons. Então aqui, ó, tração T, exatamente com o mesmo valor que ela puxa o bloco para cima. E isso é verdade sempre que a corda for ideal, inextensível, sem massa. Então toda corda puxa com a mesma força dos dois lados. Não tem como ela puxar mais forte de um lado e mais fraco do outro. Se ela puxa o bloco com uma certa tração T, ela puxa aquele nozinho com essa mesma força, tesão aí no bom sentido. Bom, não estou interessado no bloco, então vou apagar aqui essas forças no bloco. Era só para provar o meu ponto de que essa tração é o próprio peso do objeto, ok? Agora você já sabe disso. Essa tração é o peso. Vou até trocar aqui, ó. Colocar logo que é o peso P do objeto. Eu sei que não é o mais correto, porque esse peso, na verdade, ele tá aqui, certo? O vetor peso, de fato, ele tá no objeto, não lá em cima. Mas só para você entender que a corda tem a mesma força peso do objeto. Então, ao invés de chamar isso aqui de tração, eu já posso muito bem colocar que é o peso do próprio objeto. Agora, nesse nozinho, nesse ponto C, existem outras duas forças atuando nele. Você vai ter aqui uma força de tração, exercida por esse cabo, o cabo que vai até o ponto A, certo? E uma outra força de tração, na diagonal para a direita, exercida pelo corpo, pela corda, né? Pelo cabo, perdão, da direita. Então, mais ou menos para cá. Temos aqui também essa outra força de tração, por simetria do problema. Essas forças certamente possuem a mesma intensidade. Então a tração aqui tem que ser igual para as duas cordas. Não tem por que uma corda estar mais tracionada do que outra. Ele chama de cabo, mas eu vou chamar de corda de vez em quando, tanto faz, tá?
Então não tem por que esses cabos estarem com trações diferentes, já que eles formam o mesmo ângulo, ok? E o que eu tenho que fazer então é uma decomposição desses vetores, uma decomposição vetorial. Eu vou analisar meu problema nos dois eixos que são horizontal e vertical. Vou até fazer aqui uma linha pontilhada, para você entender que eu estou interessado numa análise separada do eixo X e do eixo Y. Então, eixo Y aqui na vertical, eixo X aqui na horizontal. Como o peso já está na vertical, eu não tenho que me preocupar com ele. Esse peso aqui, ó, deixa quieto, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Só vou mexer nas forças de tração, porque as forças de tração estão na diagonal, e isso não é interessante, isso dificulta a nossa vida. É melhor a gente decompor e dizer que tem duas componentes, uma para o lado e outra para cima. Uma componente no eixo X e outra componente no eixo Y. Vou fazer aqui para ficar bonitinho, traz para cá, traz para cá. Vou mudar as cores aqui dos vetores componentes, fazer de azul, por exemplo. Então aqui eu tenho uma componente para a esquerda e uma componente para cima. A mesma coisa para outra corda, só que para a direita, claro. E também para cima. Essas componentes na horizontal, no eixo X, nada mais justo do que chamá-las de TX. E essas componentes no eixo vertical, nada mais justo do que chamar de TY. Pô, muito bom, né? Bem criativo, assim. O pessoal da física tem uma criatividade, assim, infinita, né? Então, poxa, tá no eixo Y, como é que eu chamo? TY. Tá no eixo X, como é que eu chamo? TX. Acabou. No eixo X, não tem segredo. Certamente, essas duas forças cancelam. Uma puxando para a esquerda, outra puxando para a direita. As duas serão iguais, então as duas cancelam. E na vertical é que está a grande sacada. Na vertical que está o The Jump of the Cat. Vocês concordam, pessoal, que para a caixa se manter em equilíbrio, a soma dessas duas forças aqui, ó, tem que ser igual ao peso em módulo. As duas forças para cima, em módulo, tem que ter a mesma intensidade da força peso para baixo. Assim eu consigo garantir um equilíbrio vertical. O equilíbrio horizontal já está, obviamente, garantido. E para garantir na direção vertical, eu preciso afirmar que 2TY é igual a força peso. Então, vou fazer aqui, ó, força resultante igual a 0. Para que isso aconteça, eu coloco que 2TY é igual a força peso. E para calcular essas componentes PY, como elas estão formando um ângulo aqui que está com o θ, aqui entre o vetor t e as componentes TY, estamos com o ângulo θ. Você olha aqui para esse triângulozinho, pode olhar, por exemplo, para o triângulo da esquerda ou da direita, tá? Tanto faz. Mas olhando para qualquer um desses triângulos, você consegue perceber que o cateto adjacente ele vai ser obtido pelo cosseno do ângulo θ. E o cateto adjacente é o que eu quero, né? É esse carinha daqui, é a componente TY. Então, o vetor TY, a componente TY, é igual a tração vezes cosseno do ângulo θ. E o peso vai ser massa vezes gravidade. Se você não sabia, agora você sabe. O peso de um corpo é o produto da massa pela gravidade. Ok, como ele queria uma expressão ali para a força dos cabos, é só isolar agora a força de tração. Vai ficar que a tração T é igual a mg sobre 2 cosseno de θ. Ah, prof, ele chamou de Fzão. Tudo bem, chama então de F, se você preferir, né? Eu tô acostumado a chamar a força feita por cabos ou cordas de tração T. Tanto faz a letra, né? Tanto faz a letra. Apesar de por ser uma questão aberta, talvez fosse interessante no dia da prova você seguir as mesmas letras que ele colocou no texto para o avaliador não ficar confuso, né? Para quem for corrigir sua prova não ficar achando estranho. Então aqui tá tudo bem, porque vocês estão acompanhando a minha explicação, né? Eu tô falando aqui com vocês passo a passo, mas numa prova em que a pessoa só vai ver suas contas, o ideal é que todas as letras estejam de acordo com as letras que ele colocou. Então se ele tá chamando a força do cabo de força F, aqui você chamaria de F, F, Fy, Fx, e apareceria um F aqui também, no lugar desse Tzinho. Beleza? Questão 7. A velocidade das ondas sonoras num dado meio vale Vzinho. Nesse meio são produzidas duas ondas sonoras com comprimentos de onda λ1 e λ2, respectivamente, e com períodos T1 e T2, respectivamente. Determine a razão T1 sobre T2 quando a relação entre os comprimentos de onda
é tal que lambda 1 é igual a 5 vezes lambda 2. Bom esquisito, a última questão talvez seja mais fácil. A gente só vai ter que usar aqui V igual a lambda F. Só que como ele quer a razão entre os períodos, certo? A razão entre os períodos, eu vou começar escrevendo o seguinte, ó. Período 1 sobre período 2. Lembrando que o período é o inverso da frequência, isso vai ser 1 sobre F1 dividido por 1 sobre F2. Fração de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então fica T1 sobre T2, que é igual a F2 sobre F1. Então vou acabar obtendo aqui a razão inversa das frequências. A razão entre os períodos é a razão inversa das suas frequências. Mas agora fica muito fácil. No lugar de frequência, usando a equação fundamental da ondulatória, deixa eu puxar aqui uma setinha, usando que V é igual a lambda F, eu posso falar que a frequência F é a velocidade V sobre lambda. E eu vou usar esse resultado aqui no lugar de F2 e também de F1. Nos dois casos eu vou fazer essa mesma substituição. Então fica T1 sobre T2 é igual a, para onda no meio 2, né? Para onda no meio 2. Na verdade não é nem meio 2, né? São duas ondas diferentes, perdão. Para a onda 2, a sua frequência é a razão da velocidade pelo comprimento de onda. Então fica V sobre lambda 2. E perceba que eu não estou chamando de V2, por quê? Porque a velocidade das duas ondas é a mesma. As duas ondas sonoras estão percorrendo o mesmo meio, que seria o ar, talvez, né? E como o meio é o mesmo, as velocidades são as mesmas. Então fica aqui também, ó, V sobre lambda 1. Fração de fração, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então vai acabar ficando V sobre lambda 2, que multiplica lambda 1 sobre V. Já cancela agora as velocidades, bye bye, bye bye. E no lugar do lambda 1, de acordo com a questão, a relação entre os lambdas é tal que esse lambda 1 é 5 vezes o lambda 2. Na hora que eu colocar 5 vezes lambda 2, vocês concordam comigo que vai cortar lambda 2 aqui em cima com lambda 2 ali de baixo, sobrando apenas o 5? Então, o período T1 sobre o período T2, isso é igual exatamente a 5. Cravadinho, né? Cravado igual a 5. Pronto, temos aqui nossa resposta, a relação entre os períodos. Você podia também ter obtido a razão das frequências, que daria 1/5. E aí, com a razão das frequências, a razão dos períodos era o inverso disso, né? Então, se a razão das frequências é de 1/5, a razão dos períodos é igual a 5, cravadinho.